Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Zilma. Bom, eu sou Juliana, sou médica gastroenterologista aqui do Hospital das Clínicas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doença do refluxo gastroesofágico no adulto e o manejo que vocês devem ter na atenção primária de saúde. Aqui no Hospital das Clínicas eu sou responsável pelo ambulatório de gastroenterologia geral, também faço ambulatório do alcoolismo, mas eu também dou aula para os alunos da Multivix, no grupo de internato, no Centro de Especialidades da Prefeitura de Vitória. Então lá eu também vejo um pouco de gastro a nível mais primário e não terciário como aqui. Então vamos começar a nossa aula. Bom, o mais importante inicial é a gente saber o conceito, né? O conceito de doença do refluxo. Em 2016, foi publicado o Consenso de Montreal, e pelo Consenso de Montreal ficou definido que a doença do refluxo gastroesofágico seria uma afecção decorrente do fluxo retrógrado de parte do conteúdo gastroduodenal para o esôfago, acarretando variável espectro de sintomas e sinais esofagianos e ou extraesofagianos, associado ou não a lesões teciduais. Importante destacar é isso daqui. A gente pode ou não ter lesões teciduais, certo? Eu tenho que tirar aqui para passar. Também é importante dizer que existe o refluxo gastroesofágico fisiológico, né? Quem nunca, depois de comer um churrasco, de comer uma feijoada, ou mesmo de deitar após se alimentar, não sentiu sintomas de refluxo. Então é importante a gente saber, né, que o refluxo gastroesofágico ele pode ser fisiológico e pode estar presente no período principalmente pós-prandial. Geralmente ele é sintomático ou com sintomas bem passageiros, frustos. Raramente ocorre no período noturno e não está associado a nenhuma complicação. Um pouquinho sobre a epidemiologia do refluxo, da doença do refluxo gastroesofágico. Ela é uma doença crônica, como todos nós já sabemos, com sintomas recorrentes e com intensidade variável. Tem uma evolução benigna na maioria dos casos. Isso é importante para a gente tranquilizar o paciente que a gente está atendendo. Geralmente esses pacientes chegam para a gente já com queixas de longa data e uma das principais preocupações do paciente é que ele tem alguma neoplasia, né? Ele sempre questiona, doutor, mas isso pode virar um câncer? Isso é um câncer? Então, no manejo da doença do refluxo, a gente sempre tem que passar essa tranquilidade para o paciente, tranquilizá-lo. É presente em cerca de 20% da população ocidental. No Brasil, estudos já realizados mostraram uma incidência em torno de 12%. Ou seja, mais de 20 milhões de indivíduos do Brasil possuem sintomas de doença do refluxo gastroesofágico. É responsável por até 5% das consultas médicas de atenção primária da saúde, que eu acredito que vocês tenham essa percepção no atendimento de vocês, né? É muito frequente essa queixa, tanto a nível primário quanto a nível terciário, aqui também no ambulatório de gastro geral. E existe uma menor incidência da doença do refluxo em países orientais, que não se sabe exatamente se é por influência ambiental, alimentar e racial. Na verdade, é uma influência multifatorial. Importante também salientar que a doença do refluxo é muito comum se apresentar associada a outras doenças, outros sintomas do trato gastrointestinal. Uma das principais é a dispepsia funcional, que pode ocorrer em até 69% dos pacientes com doença, ao contrário. Pacientes com dispepsia funcional podem apresentar até 69% das vezes doença do refluxo associada. Além da dispepsia funcional, nós temos a constipação crônica, a síndrome do intestino irritável, também como doenças frequentes associadas à doença do refluxo. E uma outra coisa muito importante é a relação da doença do refluxo com a obesidade, né? Na nossa evolução, nós estamos caminhando cada vez mais, a incidência de obesidade na nossa população é maior, vem aumentando, e paralelo a isso também a doença do refluxo vem aumentando. Ou seja, existe uma relação muito causal entre doença do refluxo e obesidade.
Outra coisa importante de se falar é o quanto que a doença do refluxo impacta na qualidade de vida desses pacientes, né? Um estudo feito nos Estados Unidos, em 2005, avaliou 130 mil indivíduos com doença do refluxo, na verdade com sintomas de doença do refluxo, né, que seria a pirose, e desses indivíduos se viu que muitos deles tinham restrições em relação à doença do refluxo. As principais é em relação, né, à alimentação, ou comer às vezes fora de casa, ou fazer alguma atividade que seja em algum restaurante, e mais importante do que isso, o sono, né? Existe uma relação muito grande entre a doença do refluxo e distúrbios relacionados ao sono. Além disso, da redução da qualidade de vida, isso traz uma consequência muito negativa para as atividades sociais e laborativas, e com isso levando um impacto financeiro importante para a sociedade, para o país que seja. A fisiopatologia da doença do refluxo envolve a presença tanto de fatores defensivos quanto fatores agressivos, agressores, e se dá devido a um desequilíbrio desses fatores. Dos fatores defensivos, os principais que a gente tem que citar é a barreira anti-refluxo, né, que a gente tem, nosso organismo tem, que se constitui principalmente pelo esfíncter esofagiano inferior e o ângulo de His junto com o ligamento freno-esofágico. Lembrar que o terço distal do esôfago ele tem uma porção intraabdominal que também ajuda a você ter esse efeito de válvula e ter essa barreira anti-refluxo. Além disso, o esôfago tem uma resistência tissular bem aumentada de sua mucosa, né? As células são mais resistentes, um epitélio escamoso estratificado, a junção intracelular dessas células são bem importantes e evitam também a lesão dessa mucosa. E também existe o clareamento esofágico, que se dá principalmente pelo peristaltismo do esôfago, por secreção esofágica, né, o próprio muco que o esôfago produz, e a produção na saliva, tudo isso neutralizando o ácido. Dentre os fatores agressores, o principal é a acidez gástrica, né? Através do HCl, que é produzido pelo estômago, e também pela pepsina, né? Pelas enzimas que são produzidas que contribuem para a digestão. O que favorece, né, essa secreção ácida chegar ao esôfago é principalmente através desses fatores, que incluem, né, o relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior, diminuição do tônus do esfíncter esofágico inferior, um esvaziamento gástrico retardado, um clearance esofágico deficiente, né, que é o clareamento esofágico que eu acabei de falar, e alterações da barreira anti-refluxo, que a gente também já citou. Dentre de todos esses, o que se mostra maior relação com a doença do refluxo é esse relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior, que algumas pessoas tendem a ter em maior quantidade, contribuindo para a doença do refluxo. Importante salientar aqui que a infecção do H. pylori não tem relação com a doença do refluxo. Então, se o paciente tem sintomas de doença do refluxo e às vezes faz uma endoscopia e vem o H. pylori positivo, o fato de ter doença do refluxo não indica tratamento para o H. pylori e o contrário também. O tratamento para o H. pylori não vai piorar a doença do refluxo. A fisiopatologia, a gente viu que ela é multifatorial, é complexa, existe também uma predisposição genética, se estuda muito a hipersensibilidade visceral desses pacientes, né, no esôfago, assim como na síndrome do intestino irritável, porque alguns pacientes têm sintomas e outros pacientes não têm sintomas, sendo exposto a essa secreção ácida, e fatores ambientais que também são muito importantes, né? Além da obesidade que eu já citei, alergias alimentares, exposição ao cigarro, medicamentos também contribuem para a fisiopatologia da doença do refluxo. Dentro dos medicamentos, eu só vou
citar alguns aqui, que às vezes são mais frequentes, que a gente usa na prática clínica. Dentre eles, o principal, eu destaco aqui, são os anti-inflamatórios não esteroidais, que a população, de forma geral, os nossos pacientes fazem uso abusivo, né? Um medicamento que não tem controle, que se compra em balcão de farmácia. Então, tem fácil acesso a esses medicamentos que podem contribuir para a doença do refluxo. Outros medicamentos, como os anticolinérgicos, beta-2 agonista, aminofilina, nitratos, alguns hormônios, bloqueadores de canal de cálcio, também podem contribuir para a doença do refluxo. A classificação da doença do refluxo, ela pode ser feita de duas maneiras. Pode ser uma classificação segundo a endoscopia, que aí a gente vai classificar a doença do refluxo em não erosiva ou erosiva, e também a classificação de acordo com o Montreal, que a gente classifica em doença do refluxo com sintomas esofagianos ou com sintomas extraesofagianos. Destacando aqui que a doença do refluxo não erosiva é a mais prevalente na nossa população, né? É a que a gente vê com mais frequência. Lembrar que para a gente ter a doença do refluxo, a gente tem que ter esses sintomas mais persistentes e por um período mais prolongado. Então, a gente vai começar a suspeitar de doença do refluxo em um paciente que tem sintomas pelo menos 1 a 2 vezes por semana, por mais de 4 semanas. E aí a gente vai para o quadro clínico, né? Qual é o quadro clínico típico de doença do refluxo? Seria a pirose, que todos sabem, né? Aquela sensação de queimação retroesternal que os pacientes sentem e reclamam, que possui uma sensibilidade de 75% e uma especificidade de 83%. Já a regurgitação também já tem uma sensibilidade e especificidade menor do que a da pirose, mas também é muito frequente, né? Que seria aquela sensação de retorno de conteúdo de ácido até a cavidade oral, até a laringe. Outra coisa importante de dizer e destacar é que as manifestações clínicas não têm correlação com a gravidade das lesões esofágicas. Isso é interessante de observar, que às vezes o paciente é muito sintomático e aí às vezes até é difícil responder um tratamento que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. E quando a gente faz endoscopia desse paciente, ele tem praticamente nenhuma alteração ou não tem nenhuma alteração. Então, a clínica nem sempre tem correlação com as lesões esofágicas devido à doença do refluxo. Os sintomas atípicos também é importante a gente conhecer, mesmo porque a maioria das vezes esses pacientes com sintomas atípicos, eles não têm os sintomas típicos de pirose e regurgitação. Os principais são sintomas relacionados à parte do trato respiratório superior, que aí a gente encontra, né, a laringite, a faringite, rinite e otite, rouquidão, até a asma brônquica. Além desses, né, a dor torácica de origem não cardíaca, que a gente vai comentar um pouquinho. Tosse crônica é um diagnóstico muito importante que a gente tem que também estar aventando a possibilidade de estar relacionada à doença do refluxo. Além desses, disfagia, odinofagia, globus faríngeo, náuseas e até mesmo epigastralgia podem também coexistir, mas não são sintomas típicos, né? Então, sintomas típicos são pirose e regurgitação. Nos sintomas atípicos, a gente sempre deve excluir, avaliar, investigar diagnósticos diferenciais, né? Como para você não perder a chance de fazer outros diagnósticos. A tosse crônica, a laringite crônica e a asma são processos multifatoriais, que pode ter o refluxo como um fator potencial de agravamento. Por isso, a doença do refluxo não pode ser a única causa dessa manifestação. O que eu quero dizer com isso? Um paciente ele pode ter asma por outro motivo, pode ter tosse por outro motivo, e a doença do refluxo só está agravando os sintomas, e não ser unicamente relacionada à doença do refluxo. Da mesma forma, a presença de edema, eritema, nódulos e granulomas em pregas vocais, que a gente vê frequente em laringoscopia, também não são específicas do refluxo. É muito comum o paciente com rouquidão fazer uma laringoscopia, a pessoa que fez a laringo descrever sinais sugestivos de refluxo e encaminhar ele
esse paciente para um gastro, mas antes sem fazer uma avaliação de outras causas de laringite. E na dor torácica é muito importante sempre afastar a origem cardíaca antes de relacionar isso à doença do refluxo. Apesar de que 50% dos casos de dor torácica de origem não cardíaca são relacionados à doença do refluxo. Mas, obrigatoriamente, sempre a gente tem que investigar a parte cardíaca antes de relacionar com a doença do refluxo. E também já existe hoje, trabalhos mostrando a relação da doença do refluxo com a apneia obstrutiva do sono, que também tem que ser investigado quando o paciente apresenta isso. A tosse crônica, eu fiz um slide aqui específico de tosse crônica, porque é muito comum na prática clínica nossa. Paciente, tosse crônica, ao gastroenterologista para pesquisa de doença do refluxo. E aí, quando a gente vai avaliar esse paciente, às vezes ele não fez uma avaliação de uma forma mais global para afastar outras doenças que também causam tosse crônica. Então, o tabagismo e irritantes ambientais podem ser a causa dessa tosse crônica, assim como o paciente que já possuem asma ou que abrem quadro de asma, secreção pós-nasal, sinusopatia. Lembrar em nosso meio de tuberculose, que ainda é muito frequente e a gente sempre deve suspeitar, num quadro de tosse crônica. E por isso, esses pacientes sempre devem fazer raio-x de tórax e seios da face para afastar outras alterações. Bom, para o diagnóstico, a gente começa sempre, é claro, com uma anamnese. E essa anamnese deve ser muito bem feita e se questionar vários fatores que vão ajudar no nosso diagnóstico correto. A primeira coisa que a gente tem que definir é a duração dos sintomas que esse paciente tem, a intensidade, a frequência dos sintomas, quais são esses sintomas, na verdade, e os fatores de piora e melhora. Importante também questionar sobre os hábitos alimentares, porque às vezes só o fato de ter erros alimentares isso já favorece a doença do refluxo. Consumo de álcool, cigarro, outras drogas ilícitas. Os medicamentos que o paciente tem usado, que nem sempre eles contam para a gente, mas é importante a gente questionar e tentar avaliar todos os medicamentos que os pacientes têm usado. E questionar também sobre o uso regular de ANES, que, como eu comentei, é muito frequente no nosso meio. E importante também avaliar o impacto na qualidade de vida desse paciente. Porque às vezes ele tem esses sintomas já de longa data, já se habituou com esses sintomas, mas ele tem um impacto na qualidade de vida dele. E a gente tem que também tentar melhorar essa qualidade de vida, tratar para melhorar essa qualidade de vida. Lembrando que, para você fazer um diagnóstico clínico de presunção, a gente tem que ter os sintomas típicos, com frequência maior que 2 vezes na semana, por mais de 4 semanas. E, da mesma forma, a gente sempre deve investigar sinais e sintomas de alarme, que a gente costuma sempre fazer nas doenças do trato gastrointestinal, nas doenças funcionais, a gente sempre questiona e pergunta. Na doença do refluxo é da mesma forma. A gente tem que questionar se o paciente tem perdido peso, se está tendo disfagia e odinofagia, que pode até relacionada à doença do refluxo, mas nesse caso, a gente vai ter que prosseguir uma investigação mais, referenciar esse paciente, fazer uma investigação mais aprofundada. Presença de febre, vômitos persistentes, sangramento do trato gastrointestinal, anemia, icterícia, linfonodomegalias, massa abdominal palpável, história familiar de câncer do trato gastrointestinal, também é muito importante a gente questionar, e a mudança do padrão dos sintomas, Sempre que o paciente tem uma mudança do padrão, é uma coisa que a gente tem que se atentar, O que aconteceu que ele tem mudado esses sintomas. Então, vocês podem ver que, o atendimento de um paciente com doença do refluxo, a gente tem que investir muito numa anamnese bem feita, Questionar todos esses sintomas, sinais de alarme, para a gente ter segurança e respaldo de tratar esse paciente de forma correta. E aí, a gente pode lançar mão do teste diagnóstico terapêutico, que seria o quê? Usar um inibidor de bomba em dose plena por um período de 4 a 8 semanas, desde que os pacientes sejam adultos jovens com sintomas típicos sem sinais e sintomas de alarme, que digamos que seja mais de 50% das pessoas que a gente atende a nível ambulatorial
se enquadra nesses casos, né? São pacientes jovens, sintomas típicos, sem sinais de alarme, que a gente pode fazer esse teste diagnóstico terapêutico. O teste diagnóstico terapêutico, ele não confirma e nem exclui o diagnóstico da doença do refluxo. Tem uma especificidade baixa. E ele também pode melhorar outras condições clínicas, né? Se o paciente tiver uma úlcera péptica, uma dispepsia funcional, uma pirose funcional, ele também pode melhorar usando o IBP como teste terapêutico. Mas os trabalhos vêm mostrando que o custo-efetividade deste teste é bom e deve ser aplicado desde que preenchido todos os critérios e na atenção primária, né? Na atenção básica. Outra forma de se dar diagnóstico da doença do refluxo seria pela endoscopia digestiva alta, né? Esse seria um primeiro método diagnóstico para a gente avaliar paciente com suspeita de doença do refluxo. A endoscopia permite uma visualização direta da mucosa e avalia a extensão e gravidade da doença. Também permite o diagnóstico de complicações e avalia a resposta ao tratamento. Ela não tem uma sensibilidade muito grande, chega em torno de 40% a 60%, mas tem uma alta especificidade, que chega acima de 90%. Por que a sensibilidade não é tão grande? Porque até 25% a 50% dos pacientes com sintomas típicos vão ter um exame endoscópico normal, e isso não descarta a doença do refluxo. Mas ao contrário também, se ele tiver erosões na endoscopia, isso já quase que confirma a doença do refluxo, né? Quando ele tem uma esofagite erosiva. Alterações inespecíficas, como o edema e enantema do esôfago, não são características da doença do refluxo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, no laudo de endoscopia, vem descrito esofagite enantematosa. Esse termo, na verdade, não existe essa classificação endoscópica, né? A gente classifica a esofagite quando a gente vê erosão, que seria a esofagite erosiva. Então, uma esofagite enantematosa não necessariamente fecha o diagnóstico de doença do refluxo, diferente de uma esofagite erosiva. Outra coisa importante também é lembrar que o achado incidental e isolado de hérnia de hiato também não dá diagnóstico de doença do refluxo. Então, às vezes, o paciente faz uma endoscopia, vê uma visualizado uma hérnia tal, mas isso não necessariamente prediz que ele vai ter doença do refluxo ou que ele é portador de doença do refluxo. E outra coisa importante é que as biópsias de esôfago devem ser realizadas apenas quando se tem alguma complicação da doença, como esôfago de Barrett, que a gente vai comentar, úlceras de esôfago ou até estenoses. Na prática clínica, quando é só erosões, né, uma esofagite erosiva, não está indicado a realização de biópsias. Então, de uma forma bem geral, quando a gente deveria solicitar uma endoscopia digestiva alta? Acho que isso é importante para vocês, né, saber quando que a gente deve pensar em encaminhar esse paciente para um procedimento. Quando esse paciente sempre tiver algum sinal ou sintoma de alarme, paciente que não tem melhora clínica depois de um teste terapêutico com 4 a 8 semanas do uso de BP, mas daí nesse caso com dose dobrada, né? A gente vai dobrar a dose desse paciente, como eu vou comentar. Pacientes com mais de 50 anos, né? Todo paciente com mais de 40, 50 anos também, a gente já pensa em partir para um exame, né, mais invasivo. E com sintomas crônicos, que tem essa história de doença refluxo há mais de 5 anos. Por que isso? Esses pacientes têm maior risco de desenvolver complicações do refluxo, dentre deles o principal Barrett. Para reavaliar após tratamento de pacientes com uma esofagite erosiva mais intensa, e como eu comentei também aqui, para um acompanhamento de um esôfago de Barrett. Esses outros exames complementares eu só vou citar, não é prática, né, diária de vocês, isso é pedido geralmente pelo especialista, mas só para título de conhecimento é importante, né, saber que a manometria não é indicado na investigação inicial da doença do refluxo, e a indicação da manometria na doença do refluxo é basicamente para você localizar o esfíncter esofagiano inferior na hora de realizar uma pH-metria, afastar a calase e outros distúrbios motores do esôfago, e como uma avaliação pré-operatória quando esse paciente vai para uma cirurgia do refluxo. A pH-metria também não é um exame de fácil acesso, nem aqui no Hospital das Clínicas a gente não tem acesso a esse exame. É um exame
que a gente não faz de rotina, apesar de ter boa sensibilidade e especificidade, é pouco disponível pelo SUS. A indicação do pH-metria seria basicamente, que realmente é necessário fazer pH-metria quando esse paciente for candidato à cirurgia do refluxo e pacientes com sintomas típicos e atípicos com endoscopia normal e que não respondem ao IBP, porque daí, nesses casos a gente realmente tem que tentar buscar outras formas de diagnosticar o refluxo. A impedância pH-metria esofágica já é um exame mais novo, Ele vem para substituir a pH-metria, mas ainda o acesso a esse exame é muito restrito e tem uma sensibilidade maior que a pH-metria. Só para vocês entenderem como funciona, a impedância pH-metria, na verdade, é a junção de uma impedânciometria com a pH-metria. Isso vai ajudar o quê? A avaliar a natureza física do refluxo, se ele é líquido, gasoso ou misto, e também a natureza química, se ele é ácido, não ácido ou levemente ácido. O diagnóstico do refluxo não ácido, ele só consegue ser realizado pela impedância pH-metria. E isso entra aqueles pacientes que têm uma pH-metria normal, que não responde a IBP, são esses pacientes que podem ter um refluxo não ácido, que a gente acaba não conseguindo diagnosticar com os exames que a gente tem de maior acessibilidade. Um pouquinho agora sobre o tratamento. A gente vai começar falando sobre o tratamento clínico, que é o tratamento de primeira linha de escolha para esses pacientes. O objetivo desse tratamento é aliviar os sintomas, cicatrizar as lesões de mucosa e prevenir o desenvolvimento de complicações. No tratamento clínico, a gente pode ter o tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico. O tratamento não farmacológico inclui diversas medidas, Desde a elevação da cabeceira da cama, redução da ingestão de alimentos, e aí é importante a gente salientar que dependendo da correlação com sintomas. Então a gente vai dizer para o paciente quais são os alimentos que favorecem ao refluxo, mas não é todo paciente que talvez tenha essa sensibilidade que vai ter sintomas com esses alimentos. Então, a gente não deve fazer uma dieta tão restritiva para esses pacientes, mesmo porque isso vai reduzir a qualidade de vida deles. Mas a gente tem que orientar, os alimentos gordurosos, os cafés, bebidas alcoólicas, gasosas, chocolate, hortelã, frutas cítricas, isso podem piorar os sintomas do seu refluxo, mas você vai observar, Você vai estar ingerindo e observar, ou vai reduzir a ingestão desses alimentos e observar se tem melhora. Os medicamentos, como eu já comentei, também é importante a gente questionar e orientar o paciente, a reduzir o consumo quando possível. Evitar deitar após as refeições, isso também é importante e ajuda nos sintomas. Evitar refeições também em grande volume, ou seja, dividir em maiores números a quantidade de refeições ao dia. O cigarro também deve ser sempre estimulado, claro, não só pela doença do refluxo, mas por outras doenças até mais graves. E o principal é a redução do peso corporal, que é isso que realmente vai ajudar no nosso tratamento. De tudo isso que eu falei, todas essas medidas não farmacológicas têm baixo nível de evidência científica na melhora da doença do refluxo, apesar de a gente saber que na sintomatologia do paciente, muitas vezes ele tem uma melhora com essas mudanças de estilo de vida, que na verdade são hábitos saudáveis de vida, que todos nós podemos adquirir. Fora a obesidade, que como eu coloquei aqui, deve ser sempre recomendada, a redução do peso deve ser sempre recomendada de rotina para os pacientes que estejam obesos ou até com sobrepeso. É muito frequente o paciente começar a ter sintomas de doença do refluxo após um ganho de peso, Quando o paciente chega na primeira consulta reclamando de pirose, regurgitação, a gente questiona: você ganhou peso nos últimos tempos? E geralmente tem esse ganho de peso. E às vezes não tão importante, 5 quilos, 8 quilos já é o suficiente para esse paciente desenvolver essa doença do refluxo. Então, como eu comentei, a qualidade de vida desses pacientes já são reduzidas e a gente deve evitar piorar essa qualidade de vida. Então, nunca fazer uma dieta muito restritiva, A gente tem que individualizar essa dieta,
levando em consideração as queixas particulares de cada paciente em relação aos alimentos que ele ingere. E lembrar que pacientes com distúrbio do sono podem se beneficiar com a elevação da cabeceira da cama. Se o paciente nunca reclamou de pirose e regurgitação no período da noite, você não tem por que orientar ele de elevar a cabeceira da cama. Mas se isso é uma queixa frequente, a gente pode orientar isso, ajuda também. Do tratamento farmacológico, a gente tem os antiácidos, que seriam os antiácidos, alginatos, sucralfato, que neutraliza aquela secreção gástrica, mas momentaneamente, né, naquele momento. E é para um controle imediato dos sintomas, né? Há praticamente nem grau de evidência muito baixo que suporte esse uso de forma mais contínua, né? E como eu falei, é para um alívio passageiro momentâneo, geralmente os pacientes mesmo já fazem uso sem prescrição, sem orientação médica. Os bloqueadores de receptores H2 da histamina, né, que seriam a cimetidina, a ranitidina, a famotidina, elas fazem um bloqueio competitivo do receptor da histamina, causando aumento do pH intragástrico. É uma opção para o tratamento da doença do refluxo não erosiva, tá? Mas a gente sabe que o uso crônico desses bloqueadores leva a uma taquifilaxia, e com isso você aumenta a secreção de histamina ao longo prazo e aí você já não tem o efeito desejado da droga. Então ela não é indicada para uma doença moderada ou intensa ou por período prolongado. A gente usa mais como sintomático também. Os procinéticos, né, que se tem disponível, a metoclopramida, domperidona e bromoprida, também não são indicados de forma rotineira. Não tem por que a gente usar o IBP, que a gente vai ser o próximo que vai falar, e associar procinético. Não existe melhora da cicatrização da mucosa com o uso de procinético, e a gente costuma fazer essa associação quando o paciente tem sintomas de desmotilidade, de plenitude, que podem estar associados. Lembrando da associação, né, da dispepsia funcional com doença do refluxo, que é importante, às vezes esses pacientes são beneficiados. E aí a gente vem para o inibidor de bomba de prótons, que é o IBP, que foi a revolução no tratamento do refluxo, né? Então o IBP ele inibe a produção de ácido pelas células parietais e reduz a agressão desse ácido na mucosa do esôfago. É o tratamento de escolha inicial para a doença do refluxo, por um período de 4 a 8 semanas em dose plena. Eu chamo aqui a atenção para a dose plena porque às vezes a gente às vezes se prescreve omeprazol 20 mg e a dose plena na verdade é 40. Então às vezes a gente está fazendo uma subdose e por isso o paciente não tem uma boa resposta. O índice de cicatrização são elevados, tá? Então tem um bom índice de cicatrização. São drogas seguras e eficazes para o tratamento prolongado. E também pode ser usado em gestante desde que tenha uma indicação clínica. Aqui só para a gente demonstrar, né, quais que são os IBPs disponíveis no mercado hoje e a dose plena diária. Como eu chamei a atenção, o omeprazol, a dose plena dele é de 40 mg. Então, quando a gente vai fazer um teste terapêutico de um paciente com doença do refluxo, não adianta prescrever só 20 mg, a gente tem que prescrever 40 mg, ou seja, 2 comprimidos de 20, quando vai pegar na unidade de saúde. E uma coisa importante é saber que não há diferença na resposta clínica ao tratamento com IBP quando se utiliza IBP 1 ou 2 vezes ao dia. Ou seja, não faz diferença você passar o omeprazol 20 mg antes do café e antes da janta, ou você fazer os 40 mg pela manhã. Os trabalhos têm demonstrado que não há diferença. E a adesão do paciente geralmente é maior quando você faz uma posologia mais fácil de tomar uma vez ao dia. Além disso, não existe também nenhuma publicação até o momento que mostre superioridade de um IBP ao outro para o tratamento da doença do refluxo, né? A gente tem vários IBPs disponíveis no mercado, mas nenhum é superior ao outro na hora que a gente escolhe para tratar a doença do refluxo. Existe diferença de farmacocinética, de meia-vida, de ter ou não efeito de primeira passagem, de proteção gástrica, mas isso não interfere na hora do tratamento. Então, como eu falei, o IBP ele deve ser usado em dose plena e quando a gente usa dose dobrada, que seria 40 mg antes do café da manhã e antes do jantar.
são em pacientes que não apresentam melhora dos sintomas com a dose de 40 mg dia, pacientes com complicações, né, como estenose, um esôfago de Barrett ou uma úlcera esofágica, que a gente precisa de uma dose maior, ou pacientes com manifestações atípicas. Então, isso é outro ponto que eu acho importante destacar. Quando a gente vai tratar uma tosse relacionada à doença do refluxo, a gente deve fazer 40 mg de omeprazol de manhã e à noite, né? Para a gente ver a resposta desse paciente ao tratamento. Então, subdose não pode contribuir para a não melhora do paciente. O tratamento de manutenção depois, ele pode ser mantido com a mínima dose capaz de manter esse paciente assintomático. Então, depois de 1 a 2 meses, a gente tenta reduzir essas doses para manter uma dose mais baixa do uso do IBP. Lembrar também que o paciente com doença do refluxo pode não responder ao IBP, né? De 20% até 40% dos pacientes podem não ter resposta ao IBP. E esses pacientes podem não responder ao IBP por conta de uma hipersensibilidade visceral, que eu comentei lá na fisiopatologia. E às vezes eles podem ter uma boa resposta aos antidepressivos, tanto tricíclicos quanto os inibidores da recaptação de serotonina. Então, quando o paciente, né, tem uma pirose que está refratária ao tratamento do IBP em dose dobrada, ou seja, né, a gente começou fazendo 40 mg de IBP, não melhorou, passamos para 40 de 12 em 12, não melhorou, esse paciente deve ser referenciado para uma avaliação com um especialista, para uma melhor investigação. E as principais causas dessa doença do refluxo refratário, que seriam esses pacientes que a gente já otimizou a dose do IBP e não teve melhora, seria por falha de aderência ao tratamento, né, que isso é muito comum, frequente, a dose inadequada do IBP, que às vezes é prescrita de forma inadequada, o erro diagnóstico, o paciente na verdade não tem doença do refluxo, ele pode ter outra doença relacionada, a pirose funcional, que estaria associado a essa hipersensibilidade do paciente, o refluxo não ácido ou levemente ácido, que como eu comentei, que a gente consegue diagnosticar só através da impedância pH-metria, uma esofagite eosinofílica, esofagite por comprimidos e diferenças no metabolismo do IBP, que isso também é relatado, mas é mais frequente nos países do hemisfério norte, que seria o metabolismo mais rápido do IBP e com isso o paciente tem um escape ácido mais rápido. E aqui eu trouxe esse questionamento porque sempre os pacientes nos questionam, os alunos, né, se o tratamento com IBP é seguro. O tratamento com IBP é seguro, pode ser realizado, não aumenta o risco de neoplasia gástrica, porque ele tem uma relação com pólipos de glândulas fúngicas, que também não tem nenhum risco aumentado de desenvolvimento de neoplasia nesses pólipos. Ele pode ter uma relação, né, com gastrite atrófica quando tem um H. pylori presente, um aumento de risco de fratura de bacia já foi relatado também, deficiência de magnésio, vitamina B12 e ferro, e o aumento de risco de infecção por Clostridium. Isso são os trabalhos que já foram publicados relacionando a efeitos adversos de IBP. É importante a gente ter que ter consciência disso, mesmo porque o paciente que faz uso crônico de IBP, a gente deve dosar vitamina B12, né, avaliar o ferro sérico, ferritina anualmente, que seja, né, para se atentar, avaliar a questão de risco de fratura, se tem outros fatores de risco para predisposição à osteoporose, e a gente tem que ter também bom senso na hora de prescrever IBP. Não é que não pode ser usado, ele deve ser usado, mas com indicação. Um pouquinho só sobre o tratamento cirúrgico, né, que não é o tratamento de escolha e não é a atenção básica que vai indicar esse tratamento, mas para se ter conhecimento, né. O tratamento cirúrgico foi descrito por Nissen em 1956, que seria uma confecção de uma válvula anti-refluxo realizada com fundo gástrico, a famosa funduplicatura. E na década de 90, a funduplicatura foi começada a se fazer essa técnica por vídeo, e aí teve um aumento muito significativo de indicações de cirurgia para a doença do refluxo, que hoje já tem tido uma queda.
Para a gente indicar uma cirurgia para a doença do refluxo, primeira coisa, a gente tem que ter um diagnóstico confirmado da doença do refluxo, não só pela clínica do paciente, né, mas por exames complementares. A avaliação do risco cirúrgico, e importante salientar aqui que paciente que tem doença do refluxo relacionada à obesidade, a gente não deve indicar a fundoplicatura porque o risco de recidiva é muito grande. Na verdade, tem que tratar a obesidade dele. A remissão dos sintomas depois de um tratamento cirúrgico em 3 anos não tem diferença quando a gente faz tratamento com IBP ou tratamento cirúrgico. É praticamente o mesmo. Então, a cirurgia não é superior ao tratamento clínico desses pacientes. E também existe a recidiva dos sintomas num período variável entre 5 a 15 anos após a cirurgia. Então, a gente tem que explicar muito bem para esse paciente que ele vai fazer um tratamento, ele vai ser submetido a uma cirurgia, mas ele não está isento de, ao longo da vida, ele voltar a ter o retorno desses sintomas, né? As indicações principais de tratamento cirúrgico, né, que a gente avalia a possibilidade de tratamento cirúrgico, seria em pacientes que são dependentes de IBP, que precisam fazer tratamento com IBP de manutenção e jovens, pacientes que não toleram, né, têm alguma intolerância ao tratamento medicamentoso ou dificuldade no acesso a esses medicamentos, pacientes que também têm muita regurgitação apesar do uso do IBP. Lembrar aqui que é importante, né, avisar o paciente e orientar que esse paciente, após a cirurgia do refluxo, ele pode ter queixas de disfagia por conta da fundoplicatura. E aí, para concluir, eu vou citar aqui as principais complicações da doença do refluxo. A principal delas seria a esofagite, que a gente classifica hoje, atualmente, pela classificação de Los Angeles, em grau A, B, C e D, né? Como eu falei, né, a gravidade dos sintomas não tem correlação, a intensidade dos sintomas não tem correlação com a lesão de mucosa. E aqui eu volto a repetir, né, o paciente às vezes tem uma esofagite grau A, mas é muito sintomático. E um paciente às vezes com uma esofagite grau D tem pouco ou quase nenhum sintoma. Esses pacientes com esofagite mais intensa, grau C e D, devem ser referenciados para um serviço terciário, para um especialista. Mas um paciente com esofagite grau A, grau B, não há problema nenhum em realizar o tratamento desse paciente nas unidades de saúde mesmo. Úlceras esofágicas são menos comuns, mas também pode estar relacionada à doença do refluxo. A hemorragia digestiva alta também não é uma causa frequente, mas pode ocorrer relacionada à doença do refluxo. A estenose esofágica é um pouquinho mais frequente, mas geralmente são pacientes com doença do refluxo de longa data, geralmente pacientes acamados, com sequelas neurológicas que desenvolvem. O esôfago de Barrett, né, que também é uma complicação bem conhecida da doença do refluxo, pode se apresentar em 10 a 15% dos casos, que seria a substituição do epitélio escamoso, né, essa aqui é a definição do esôfago de Barrett, em sua posição distal por um epitélio colunar glandular, com células caliciformes. O Barrett sabe-se que ele é mais prevalente em homens acima de 50 anos. Por isso que a indicação, né, de fazer uma endoscopia em pacientes já de idade mais avançada, acima dos 40, 50 anos, e que tenham sintomas crônicos, né, de longa data, para a gente afastar o Barrett. E adenocarcinoma esofágico, que seria a complicação mais grave da doença do refluxo, com uma incidência muito baixa e geralmente associado à evolução do Barrett. Para concluir nossa aula, eu gostaria de falar que a doença do refluxo é um grande problema de saúde pública e afeta cerca de 12% da população brasileira. A obesidade é um dos principais fatores de risco associado à doença do refluxo. A anamnese é fundamental para o diagnóstico da doença do refluxo, com atenção especial aos sintomas típicos e atípicos, né? Isso incluindo a duração, intensidade, frequência, os fatores desencadeadores e a evolução desses sintomas, e o impacto também na qualidade de vida desses pacientes, né? A gente às vezes esquece de questionar o impacto da qualidade de vida.
A investigação dos sintomas e sinais de alarme sempre deve ser realizada nesses pacientes. E na atenção primária, o teste terapêutico com IBP, na ausência de sinais de alarme, sinais e sintomas de alarme, pode ser utilizado para o diagnóstico sem necessidade de se realizar outros testes diagnósticos. Desde que o paciente seja jovem, sem sinais e sintomas de alarme, a gente pode fazer esse teste terapêutico e ver como que o paciente vai responder, associado, é claro, a medidas não farmacológicas, medidas de mudanças de estilo de vida. E o tratamento clínico é o tratamento de escolha para o controle dos sintomas desses pacientes inicialmente. Essas são as referências que eu usei para fazer essa aula. Se alguém depois quiser alguma dessas referências, eu posso estar passando. E essa aqui é a imagem do nosso hospital, que eu tenho muito orgulho de trabalhar. Me formei aqui, fiz residência aqui. E estamos aqui para quando vocês precisarem de alguma coisa.